feio, tudo que não é espelho. Eles foram levados a andar de metrô. Vocês imaginem o susto quando pegaram aquela obra de engenharia e com aquela capacidade imensa de produzir velocidade de comunicação e transporte. E um dia nós os levamos num lugar que, se você já foi lá, você sabe que maravilha é, e se nunca foi, vá, que é um dos lugares mais bonitos do Brasil, que é o Mercado Municipal do Glicério, no centro de São Paulo. Um pé direito imenso, uma obra de altíssima qualidade, projetada pelo grande Ramos de Azevedo, que fez outras coisas nessa cidade, como o Teatro Municipal, a Faculdade de Saúde Pública, né, da USP, fez a Escola Rodrigues Alves, na Avenida Paulista. Aquela maravilha projetada pelo Ramos de Azevedo. E você já foi ao Mercado Municipal? É comida para todo lado, de todo tipo que você imagina. Fora o famoso pastel, né, que tem quase meio quilo de recheio, né, e um sanduíche de mortadela, que é famosíssimo no mundo todo, que tem 350 gramas de mortadela. O sujeito não consegue comer aquilo, a menos que ele seja demente. Mas é bom demais. Bom demais. É uma hipérbole gastronômica. Olha que coisa. Delícia. E aí, por que nós os levamos lá? O inédito. Para eles, comida acumulada. Aí sabe o que eles fizeram? Agora pense comigo isso aqui, ó. Quer que coloque aqui em cima? Alguém não assinou? Eu também vou assinar, vamos lá. Olha que coisa interessante, nós os levamos lá por uma razão. Porque lá tinha comida em grande quantidade. Se você já entrou no Mercado Municipal, você veria uma coisa incrível, né? Que lá tem comida para todo lado e aquilo é muito grande. Eles entraram no mercado dela 2 passos e ficaram assim, ó. O que eles viram? Pilha de alface, pilha de tomate, pilha de cenoura, pilha de laranja. Eles ficaram com o olhar que qualquer um de nós ficaria se entrasse no cofre de um banco. Porque para nós é qualidade de vida. E eles começaram a andar para lá e para cá e para lá. E de repente, um deles viu uma coisa que nenhum e nenhuma de nós veria. E aí ele viu, cutucou e falou assim: o que ele está fazendo? Nós falamos assim: ele quem? Falei: ele. E aí ele apontou no chão um menino pobre, a gente sabia que era pobre por causa da roupa, ajoelhado no chão do mercado, com um saquinho plástico, pegando tomate amassado, alface pisada, batata brotada e colocando num saquinho. Nenhum e nenhuma de nós notaria isso, porque isso para nós é normal. E ele chamou a atenção. E ele falou: o que ele está fazendo? Ele falou: ele está pegando comida. Ele começou a andar, o cacique, uns 15 minutos e não perguntou mais nada. Não prestou atenção, ele estava meditando, de repente ele fez uma coisa incrível, ele virou e falou assim: eu não entendi. Por que você não entendeu? Por que ele está pegando essa comida estragada aqui no chão, se aqui tem esse tanto de comida boa? Nós falamos: não, sabe o que é? É que para pegar aqui dessa comida boa precisa de dinheiro. Ele fala: e ele não tem dinheiro. Nós falamos: não, ele não tem dinheiro. Então por que ele não tem dinheiro? Nessa hora dá vontade de dar um tapa na orelha. Porque onde ele está mexendo? Na nossa base ética. Na nossa sustentação do que significa decência. Na nossa, às vezes, atratividade imensa pela idiotia. Mas nós falamos: sabe o que é? Ele não tem dinheiro porque ele é pequeno, ele é criança. Aí ele virou e falou assim: e o pai dele tem? Nós falamos: não, o pai dele não tem. Ele falou: não, ele não entendi. Qual comida você come? Essa do chão estragado ou essa aqui boa, da pilha? Eu como dessa da pilha. Ele falou: por quê? A única resposta possível para o cacique, isso em 1974, foi essa que eu não esqueci. E até por isso no livro, nós falamos para ele: sabe o que é? É que aqui é assim. E eles falaram uma coisa que eu nunca esqueci: vamos embora. Eles não pediram para ir embora do mercado, eles pediram para ir embora de São Paulo. Veja como eles não são civilizados. Eles não conseguiram compreender essa coisa tão óbvia, que uma criança com fome, diante de uma pilha de comida boa, ela come comida estragada. Não conseguiram achar normal. Veja como eles são selvagens.
não quero mitificar o indígena, estou lembrando da situação. Talvez eles se entendessem como normal aquilo, se eles tivessem sido criados em algumas das nossas famílias, frequentado algumas das nossas escolas, assistido a alguns dos nossos meios de comunicação, ido a algumas das nossas igrejas, participado de atividade de formação em algumas universidades. Aí talvez ao passar diante de uma criança com fome, pegando comida estragada, diante de uma pilha de comida boa, passaria reto e acharia normal. Ó, que coisa. Vou contar uma coisa muito interessante para você, talvez você não saiba, quem chegou agora, talvez não tenha notado, mas nós vamos morrer. Isso é óbvio, Cortella. Insisto na ideia, não importa para mim a morte, porque ela é um fato. Eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado em como é que eu não esvazio a minha vida. Esse livro até, que você também tem em mãos, para minha alegria, depois até se você deixar, eu quero escrever um negocinho. Eu gosto sempre de anotar alguma coisa em livro que tem. É interessante porque nesse livro eu falo uma frase que não é minha, é de um grande pensador britânico do século XIX, um que foi primeiro-ministro da Rainha Vitória, chamado Benjamin Disraeli. Benjamin Disraeli diz uma frase que você e eu não podemos esquecer. Ele diz, e é verdade, a vida é muito curta para ser pequena. A vida é muito curta para ser pequena. Já basta que a vida curta seja para que a gente ainda consiga apequená-la. E a gente apequena a vida quando desperdiça a vida, quando a esvazia, quando a torna banal, quando você e eu nos tornamos um idiota, no sentido grego de idiotez. Grande pergunta, qual é a tua obra? Eu não estou perguntando isso do ponto de vista de engenharia. Qual é a tua obra? Qual é o teu legado? Qual é o meu legado? Quando você se for, quando eu me for, o que vai ficar? Qual é a minha herança? O que eu, Cortella, vou deixar que não estrague, não apodreça e não seja objeto de disputa odiosa? Porque muitas vezes se deixa coisas que servem para outros praticarem o biocídio ou o fratricídio. Qual é a tua obra? Qual é a minha obra? Quando você se for e eu me for, o que ficará? Eu, até 10 anos de idade, em Londrina, na minha cidade, não havia televisão. E não havendo TV, sabe o que eu fazia à noite? Uma coisa incrível. Eu me dedicava a ficar pensando. E sabe o que eu pensava até 10 anos de idade? Coisa de que um dia ia fazer filosofia, eu ficava pensando, no dia que eu morrer, qual vai ser o meu epitáfio? O que eu quero que escreva no meu túmulo? Já tinha tendência à inutilidade filosófica. Você constrói ideia de fazer tudo. Eu ficava pensando na frase. Até um dia, quando eu tinha 10 anos, que eu cheguei àquilo que eu queria como meu epitáfio. Eu tenho um livro, como você lembrou, chamado Não Espere pelo Epitáfio. Lembra do epitáfio dos Titãs? Eu devia ter amado mais, sonhado mais, ter visto o sol nascer. Esse é um livro que eu tenho da editora Vozes. São 33 provocações filosóficas sobre vida, amor, morte, paixão. E lá, nesse momento, em Londrina, eu cheguei ao epitáfio que eu queria e eu sosseguei. Não pensei mais nisso. Hoje eu não tenho mais esse problema, porque eu não quero mais ser sepultado. Eu quero ser cremado. Essa é uma escolha, cada um faz, é uma questão cultural séria. É um problema que nós temos que pensar, porque ele tem um impacto ecológico muito forte, o sepultamento. Já imaginou se China e Índia aderissem ao sepultamento? Isso é sério. A cidade de São Paulo tem o segundo maior cemitério do mundo. É o cemitério da Vila Formosa. Tem 1,5 milhão de corpos sepultados lá. Imagina o impacto disso no lençol freático, na proliferação de insetos, de roedores. Já pensou? Aliás, eu fui secretário de Educação da cidade de São Paulo, como foi lembrado pelo colega, e, claro, quis fazer uma campanha pela cremação. Porque São Paulo só tem um crematório, a capital, que é da Vila Alpina. E eu quis fazer uma campanha para discutir a cremação na cidade, só um. E só não fiz na época, já tinha até conseguido o patrocínio da Caixa Econômica Federal para os cartazes. Só não fiz porque a prefeita, que era a Luiza